estamos assistindo hoje aqui na comissão à utilização do regimento no intuito de procrastinar, de adiar a discussão desse projeto que, sem dúvida nenhuma, tem galvanizado, tem chamado a atenção da opinião pública. E eu acredito que essa Casa Legislativa precisa dar uma resposta, uma satisfação à sociedade que está aguardando o deslindo desfecho desse processo de discussão. Cada um com as suas posições, com as suas verdades. Mas como eu estou vendo que não irão cessar os pedidos de questionamento de ordem, essa é uma tática, uma estratégia prevista no nosso regimento, né? Eu pedi para falar como líder, já que posso a qualquer momento, para começar com uma citação falando sobre o mérito do projeto em si, do Max Weber, no livro Ciência como Vocação. A tarefa do professor é servir aos alunos com seu conhecimento e experiência e não impor-lhes as suas opiniões políticas pessoais. O que existe hoje no Brasil, na verdade, é uma espécie de dita-branda. Dita-branda porque se estabeleceu uma hegemonia. Senhor presidente, eu peço por gentileza que garanta a minha palavra aqui. Tem muita gente que está precisando voltar aos bancos escolares e aprender um pouco de moral e cívica. Porque se estabeleceu no nosso país, senhor presidente, uma hegemonia de uma corrente de pensamento nas nossas academias, nas nossas universidades, que simplesmente impede o que nós denominamos, reconhecemos e todos aceitamos como pluralidade. A pluralidade, infelizmente, senhor presidente, não tem sido exercida no âmbito das nossas universidades. A pluralidade é o momento em que cada cidadão pode e deve ter o seu espírito de discussão e a sua possibilidade de apresentar argumentos diferentes daqueles que são hegemônicos. Se qualquer cidadão for a uma universidade pública federal, vestido com a camiseta do professor Olavo ou do candidato a presidente eleito Bolsonaro, numa universidade pública federal do nosso país, ele corre um sério risco de ser apedrejado, cuspido, retaliado. Isso acontece porque há intolerância daqueles que se apropriaram das escolas públicas, da maioria delas, e das nossas universidades. É triste que estejamos aqui, é verdade, discutindo esse assunto, porque a própria Constituição assegura essa pluralidade. Mas a toda ação corresponde uma reação. Então houve exacerbação, houve alopração, esse é o termo. Alguns segmentos da sociedade se apropriaram das nossas academias. E o que é pior é que nós estamos vendo, senhor presidente, que um efeito deletério, um efeito ríspido, um efeito forte na qualidade da educação do Brasil. Nós temos hoje o melhor e mais importante sistema de avaliação educacional da América Latina, que está ombreado com países importantes no mundo inteiro. E esse sistema de avaliação, ele demonstra que não há nenhuma inflexão positiva no resultado do ensino básico, na proficiência do ensino e do ensino médio ao longo dos últimos 14 anos. É uma curva sem oscilação, e a oscilação é muito pouca. Se aumentou a quantidade de alunos e diminuiu a qualidade do ensino. Nós temos, por exemplo, senhor presidente, um teste chamado ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização. A nossa legislação determina que todo estudante com 8 anos de idade, na terceira série do ensino fundamental, tem que estar plenamente alfabetizado. E, pasme, 90% dos alunos não têm a proficiência adequada. Esse é o resultado nas nossas salas de aula. Presidente, eu peço a Vossa Excelência por favor. Olha, por favor, respeitem a fala dos deputados. Espero que não sejam interpelados. Por favor, restitua o tempo do deputado. Senhor presidente, agradeço a intervenção de Vossa Excelência e espero que aqueles que se dizem defensores da educação entendam que a educação tem que ser exercida e não apenas falada.
né? A questão do exemplo é mais importante. Senhor presidente, retomando a nossa linha de raciocínio, eu falei sobre o crime que é cometido contra o futuro das nossas crianças, através da negação da educação de qualidade. E comecei com uma ponta, que é o 3º ano do ensino fundamental, e agora vou para outra. A última pesquisa, que foi feita em 2012 pelo Instituto Paulo Montenegro, e chama a atenção dos nossos pares, revela que 38% dos estudantes do ensino superior não sabem ler e escrever plenamente. Eu estou falando de quase 40% dos alunos que chegam à universidade do nosso país, senhor presidente. Isso é fruto de como a grade curricular é estabelecida na formação dos nossos professores alfabetizadores. Eles vão às universidades e aprendem quem é Marx, quem é Lenin, quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, que a burguesia fede, que o capitalismo faz mal, mas não aprendem o que é metodologia de ensino. E por não aprenderem, não sabem exercitar na sala de aula. Não estou aqui culpando os professores, eu estou culpando justamente a grade curricular e a formação deles. E o que é pior, a corporação tem um pacto da mediocridade. E quero explicar aos senhores o que significa isso. A corporação se nega a ser avaliada, senhor presidente. E por se negar a ser avaliada, não permite que os recursos disponibilizados pelo governo federal para treinamento e qualificação de professores tenham um destino adequado. Não há nada mais importante do que os nossos filhos. Ninguém quer que um filho seu esteja sendo mal preparado nas escolas públicas. Há necessidade de se dar um suporte adequado aos professores, mas a corporação não permite. Porque acredita que é um gueto a estrutura das universidades e que esse gueto tem que ser protegido para que todos estejam no mesmo nível, no mesmo patamar. E é um patamar medíocre, senhor presidente. É um patamar tacanho, senhor presidente. É um patamar que faz mal à sociedade, senhor presidente. É um patamar que precisa ser balançado, sacudido, porque sobre ou a respeito do assunto que nós tratamos aqui, a grande importância dessa discussão é a qualidade do ensino resultante da maneira como as universidades estão formando os nossos professores e como esses professores se comportam em função das corporações, que são os sindicatos que preferem fazer o pacto da mediocridade. Essa engenharia social, que é defendida com unhas e dentes, como se fosse democracia, como se fosse liberdade de expressão, não é. É mentira. Basta ver como é cerceado aqueles que pensam diferente. Basta ver como há hostilidade e beligerância para aqueles que adentram no espaço público da universidade e tentam defender ideias diferentes daqueles que são ou que fazem parte dessa hegemonia. Não há, senhor presidente, nenhuma racionalidade nesse processo. Porque se nós defendemos a pluralidade de uma escola que não tem lado, que não tem viés ideológico, é porque queremos que os nossos estudantes sejam adequadamente formados e treinados. O pensamento crítico cabe a quem é plenamente alfabetizado. Se ele sabe ler, escrever e fazer as 4 operações, ele saberá, ao longo da sua vida escolar, ter a capacidade de escolher o seu tirocínio, o seu lado e fazer o seu juízo de valor. Senhor presidente, é muito importante que haja a disponibilidade para a discussão que deve ser feita sob um prisma adequado e sem o viés político e ideológico que tanto tem prejudicado a educação em nosso país. Muito obrigado. Nobre deputado Rogério, agradecemos sua participação, comprovando